Boa tarde, pessoal. Mais uma, hein? Que bom que vocês estão aqui com a gente ainda. Vamos ver até quando que nós vamos continuar fazendo essas lives. De novo com o Dr. Roberto Cardoso, diretor de Pessoas e Culturas do FEME, e hoje com a nossa convidada, Liliana, que é especialista em medicina chinesa oriental integrativa, palestrante de sucesso e que já tenta me fazer meditar. Isso aí já é uma das coisas dela também. Bem-vinda, Lili. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder ajudar de alguma forma, nesse momento tão maluco, né, que a gente está passando. Roberto, para começar de novo, vamos falar da crise e por que essa crise é diferente das outras que nós já passamos, só para a gente contextualizar a nossa conversa. Bom, crise, né? Você sabe que crise tem conceito de crise, né? O que eu acho mais interessante é o conceito de um professor, chamava-se Gerald Kaplan, e ele lançou esse conceito em 1980. Ele falava que toda vez que a gente está diante de um problema, existe uma tensão. O organismo fica numa tensão entre o período que o problema aparece e a solução. E esses momentos, esse nível de tensão, ele é bem suportado, desde que não dure mais tempo do que costuma durar os problemas desse indivíduo, e desde que ele tenha recursos, né? Que já tenha vivido experiências anteriores, ele, ou o núcleo familiar dele, ou a comunidade dele, e que já tenha vivido algo parecido e encontrado uma solução. Quando quando o problema dura muito, ou você não tem recursos, ou acredita que não tem recursos para superar esse problema, aí está instalada uma crise. Então, Maurício, respondendo a sua pergunta, nós temos um problema, esse problema é sério, é importante, esse problema gera muita tensão e ninguém sabe se vai ter recursos, porque ninguém nunca viveu alguma coisa parecida. Então, melhor do que nunca está aqui configurada uma crise. Se é para ter um desenho de livro do que é uma crise, isto que vivemos é uma crise. Lili, o que fazer? Me ajuda, por favor. Então, a gente olha um pouco a sabedoria, né, dos nossos ancestrais orientais. Eu falo de modo geral, China, Japão, Índia, porque eles acreditam muito na dualidade. Se existe uma crise, em algum momento vai existir um novo momento de calmaria. Senão, não existe só a crise, se não existir a calmaria também. Sempre tem a dualidade, sempre tem um oposto. Em algum momento isso vai virar. É o próprio símbolo do yin e yang, né? Uma coisa se transforma na outra. Dia se transforma na noite, verão, depois vem o inverno. Tem essa coisa dos opostos. Então, se tem uma crise, vai ter uma calmaria em algum momento. Então, a gente está vivendo esse processo da crise instalada para chegar para a calmaria. Alguma coisa vai acontecer nesse processo, né? Enquanto isso, a gente faz o quê? Enquanto a gente está preso aqui dentro de casa ou indo para a rua morrendo de medo do corona? Eu tenho ouvido as lives de vocês durante a semana e vim trabalhando na minha cabeça sobre o assunto de hoje, né? Aceitação. Que é esse conteúdo? O que quer dizer aceitar? Aceitar é permitir sentir o que está acontecendo com você. O Dr. Roberto, várias vezes durante a semana, falou autopercepção. Primeiro, individualiza, né? Traz esse momento para você. Se desliga, se permite desligar um pouco de todas as informações e vem em você esse processo, você em relação aos mais próximos e em relação ao mundo. Primeiro, aceita, sem julgamento. Só percebe o que está acontecendo. Já é um grande passo, não é, doutor Roberto? Sim, agora, o mais importante da gente entender é que aceitar, como diz o próprio nome da live, aceitar não quer dizer gostar.
um grande problema em relação a isso, né? Porque nós não temos para onde correr, né? Chico Anísio, falecido humorista, ele dizia que herói é aquele que não teve tempo para correr. Então, diante disso, somos todos heróis, não temos para onde correr. Então, aceitar é uma solução, mas aceitar não é gostar. Aceitar é só entender que o problema está aí e não adianta lutar contra o fato de que ele já existe. Então, existe um problema. Então, nós temos duas coisas a fazer. Primeiro, ficar lutando com esse problema, revoltado, reclamando, perguntando por quê. Ou dizer, não, é um problema, eu não gosto de estar dentro desse problema, mas eu aceito. E quando você diz eu aceito, você começa um novo processo. Vamos imaginar que você tem uma casa e caiu um pedaço do telhado da sua casa. Ou que você está na estrada chuvosa à noite e furou um pneu do seu carro. Essas coisas são legais? Não, de jeito nenhum. Mas elas são coisas que você vai ter que aceitar para poder resolver o problema. Você ficar gritando, lutando, reclamando, chorando, se jogando no chão, você vai estar gastando muita energia resistindo ao fato de um problema já estar ali, porque ele já está ali. O passo seguinte, portanto, é aceitar que ele está ali, gostando ou não, e jogar a sua energia nas possibilidades que você tem para resolver aquele problema. Isso vale em tudo, vale para tudo na vida, para tudo que te desagrada. Isso não significa que você vai passar a gostar de coisa ruim, não, de jeito nenhum. Mas isso significa que você vai passar a jogar muito mais energia em buscar soluções do que em reclamar de problema. Eu mesmo, por outro lado, né, não é aquela coisa conformista, né, o aceitar e falar, isso é meu e vou ficar abraçada, né, nessa situação. Não é um aceitar com conformidade, e agora? O meu telhado caiu, vou ficar aqui curtindo o telhado caído. É justamente ao contrário. Se você permite aceitar e olhar, sem julgar, sem entrar na loucura, as soluções começam a acontecer, né? Porque às vezes a gente está tão vivendo a situação do de fora, dos meios de comunicação, que não está tão ligada. Qual é a mudança que efetivamente está acontecendo com você, individual? Aonde te pegou? O que você precisa aceitar? Que às vezes parece que a aceitação é da crise como um todo, mas dentro de você, aonde a crise está te afetando mesmo? O que você tem que aceitar? Às vezes é menor do que se espalhafato todo para o mundo inteiro, né? Começa no pequeno, né, a aceitação. Sim. Então eu começo parando de reclamar, é isso? Claro, exatamente, Maurício. Você tem que começar a parar de reclamar. Não quer dizer que você vai gostar. Não, que isso não quer dizer uma resignação vitimista. Ai, que coisa horrível, mas eu mereço mesmo. Eu devo merecer uma coisa horrorosa. Não tem nada a ver com isso. A questão é o que você vai fazer em relação a isso. Porque a sua revolta, ela não vai ligar uma máquina do tempo. Putz, eu estou revoltado, então vai aparecer uma máquina do tempo, vai te fazer voltar ao passado e vai impedir que o problema aconteça de novo. Não vai acontecer isso. Então, quando você aceita, a primeira coisa que acontece é que a sua energia se volta para o exame sereno da situação. Você vai examinar a situação de uma forma mais serena, para ver quais são as saídas. Você vai começar a ter uma visão panorâmica desse cenário aí, do que você está chamando de problema, para ver qual é as soluções que você precisa dar. Você vai tirar um aprendizado do que você está passando depois? Vai. Você, depois que resolver, vai procurar entender melhor o que aconteceu, o que te trouxe o problema? Sim. Depois que você fizer o que tiver que ser feito para resolver, a gente vai ver se alguém merece, eventualmente, algum tipo de punição por aquilo? Sim, mas antes disso tudo, essa sua aceitação serena permitiu dirigir suas forças para resolver o que precisava ser resolvido. Então, essa atitude aumenta a sua eficácia resolutiva e também gera menos sofrimento. Beli, mas
quando eu estou num negócio desse, que é uma crise que pegou o mundo inteiro, como é que a gente faz para não se achar sem força para fazer nada? Porque o problema está muito maior do que um problema. O problema era só meu. Eu perdi o emprego, agora eu vou lá resolver. Agora veio um problema que é um problema de todo mundo, gigantesco, né? Então eu me sinto sem nenhuma condição de resolver. Como é que eu faço para trazer isso para mim, né, dentro do meu universo, de onde eu consigo fazer alguma coisa? Eu acho que começa nesse exercício que eu estou falando, né? A gente vê pela gente. Eu gosto muito de assistir desenho, e eu acho que desenho ensina muita coisa. O Kung Fu Panda, que é um desenho que trata muito de cultura do Oriente, né? O panda, de repente, ele fazia sopinha com o pai dele, um pai que é um ganso, e ele é um urso panda, fazia sopinha com o pai. De repente, quis assistir uma demonstração de Kung Fu e ele se vê eleito o melhor lutador de Kung Fu que ele não era, né? Ele entrou numa crise dele, individual. Mas no momento de desespero, o mestre dele leva para o laguinho e a água toda turbulenta. E o que ele fala, né? Nós estamos com a água do laguinho toda turbulenta. Enquanto a água não acalmar, você não vai ver onde estão as pedras, aonde você dirigir seus problemas. Era mais ou menos disso que o Roberto estava falando, né? Como é que você vai direcionar suas atitudes se a gente está no meio de um turbilhão? Não dá para ver, ainda não dá para ter foco. Tem que esperar a água do lago acalmar. Está sendo atirado muitas pedras. Não é o momento melhor, né, de começar a tentar tirar para tudo quanto lado. Sim. Deixa a água acalmar, né? Deixa a água ficar sossegada para ver o que tem lá dentro, né? Aí você começa a ver o que pode acontecer. É nessa hora que vem boas ideias, grandes ideias, que do limão foi a limonada e tanta coisa mais que se fala por aí como tiro, né? E geralmente, Maurício, geralmente, dentro do problema está a solução. Quase todo problema, ele vem junto com a sua própria solução. Isso é muito difícil da pessoa acreditar, mas isso é uma grande verdade. A solução para o coronavírus, em termos epidemiológicos, em termos médicos, ela vai vir dentro desse problema, entrando nesse problema que nós vamos encontrar a solução. Mas os nossos problemas individuais, nesse momento de isolamento, eles, na verdade, se dividem em duas grandes partes. Tem um problema chamado pandemia, um mundo diferente, uma necessidade de isolamento. É um problema que você vê fora de você. E tem um outro problema que chama-se eu, minha dificuldade de ficar isolado, minha dificuldade de aceitar isso, meu medo, minha revolta ou minha negação. Então, você tem dois grandes problemas aí. Um, que é o mundo, do jeito que está, no qual você não tem como interferir. Pelo menos sozinho, não. E o outro é uma questão sua. Esse problema de não conseguir parar, de não conseguir aceitar, de não conseguir manter o isolamento saudável, nesse problema você pode interferir. Então, é por aí. Quando você aceita que existe esse problema no mundo, você começa a tirar o seu foco desse problema no mundo, apenas observa, selecionando cuidadosamente as informações, como a gente já falou aqui, e começa a jogar a sua energia para olhar para você. Começou a solução do seu problema. O reconhecimento, a observação é o primeiro ponto. Muito bom. Eu vi uma coisa também, eu acho que a gente valorizar o que tem nesse momento. A partir do momento que eu aceito, ok, o que eu tenho para hoje é ficar em casa. Desse ficar em casa, como é que eu posso tirar proveito disso e fazer disso uma coisa divertida e legal? Pronto, começa aí. Uma coisa é a gente ficar reclamando que ficou em casa, está desesperado. Eu também odeio ficar em casa, não aguento ficar em casa. Mas daí a gente começa a criar soluções criativas desse ficar em casa. A gente, hoje, pelo menos, a gente tem internet, né? A gente tem casa meio que teoricamente, a gente está no mundo de alguma forma. A gente consegue notícia rápida do mundo inteiro, comprar coisas, aí a gente tem uma série de acessos.
Então, tomar cuidado com o que a gente está falando e nem está pensando, está falando sem pensar. Então, tem várias coisas que podem ser criativas dentro de casa, né? Redescobrir a casa da gente, o convívio com as pessoas. Tem um monte de coisa que dá para a gente ir fazendo, né? Sendo mais criativo, sei lá, ajudando as pessoas no prédio da gente. Então, tem opções. É que a gente fecha, né? Não era isso que eu queria. Pode não ser o melhor, mas é o que temos para o momento. Mas essa adaptação que ele lhe falou exatamente começa com a aceitação. Se você não aceita, você não consegue adaptar. O Darwin falava que a espécie que sobrevive não é a mais forte, que a espécie que sobrevive é que tem a melhor capacidade de adaptação. Mas sem aceitação, não há adaptação. A revolta impede a adaptação, porque a revolta não é a busca de uma adaptação. A revolta é uma resistência a algo que já está ali. Então, há algumas formas de você fazer um scan. Há algumas formas de você olhar para dentro de você. Mas essa questão de aceitar não é gostar, desculpa eu voltar nesse assunto, né? Porque a maioria das vezes a gente fala, bom, eu aceito aquilo que eu gosto, né? O dia a dia colocar o das pessoas mais, digamos assim, menos iluminadas que vocês, né? Que não tem essa consciência toda, ou que desenvolveram essa consciência toda. Para a gente, o conceito de aceitar está muito perto do de gostar. E essa live inteira está em cima de exatamente aceitar sem gostar, né? E também sem revoltar. E também olhando o que tem de bom nisso. Eu fico sempre com a sensação de que é muito mais fácil falar do que fazer. Ah, sim, sem dúvida alguma. É mais fácil falar do que fazer, Maurício, porque eu costumo dizer isso no treinamento, né? Às vezes eu estou treinando, eu treino pessoas na área de saúde, e às vezes durante um treinamento alguém me fala assim, puxa, mas lá na hora de atender é muito mais difícil. Eu digo, não, é mais por isso que você está tendo treinamento, senão não precisava, né? A gente está tentando dar recursos, como o técnico que tenta treinar um time para o momento do jogo, dando recursos, dando instrumentos. Não quer dizer que na hora do jogo o outro time vai deixar você fazer aquilo sem qualquer resistência. Mas tem uns truques, por exemplo. Você pode se perguntar assim, como eu estou nessa crise? Como é que eu estou reagindo? Eu estou exclusivamente com medo? Estou só revoltado? Estou brigando com todo mundo? Não, eu estou entregue, eu sou uma vítima do destino, eu mereço mesmo. Como é que você está? Você só olha para dentro de você e olha coisas negativas? Se você só vê coisas negativas dentro de você, provavelmente você está muito mais focado no problema do que na solução. Se você olha para você e vê que uma parte do seu tempo com preocupação, uma parte do seu tempo tem um pouco de medo, uma parte do seu tempo tem uma certa angústia, mas uma maior parte do seu tempo, ou uma parte cada vez maior do seu tempo, é de buscar soluções, buscar adaptação, buscar uma forma de lidar com essa situação, aí isso é diferente. Se você está muito mais naquelas primeiras coisas negativas, você está muito mais na revolta. Se você está muito mais ligado nessas outras coisas que eu falei mais positivas, buscando aprendizado e adaptação, você está aceitando. Não está gostando, porque de vez em quando vai ter medo, vai ficar aborrecido, amuado, vai ficar chateado, vai se sentir meio revoltado, mas na maior parte do tempo você vai estar buscando soluções, você vai estar buscando uma forma de se adaptar e de reaprender. Aí sim a gente vai tirar alguma coisa boa disso, porque passar pela pandemia, vamos ter que passar, na verdade já estamos passando, então não há opção de não estar no meio dessa pandemia, não tem como parar o mundo para você descer. Então o que nos resta? Tirar algum aprendizado. Veja o que você está sentindo, se analise intimamente com sinceridade. Enquanto tiver mais coisas negativas nas suas sensações, é porque você não está aceitando. Quando você começar a viver os aspectos negativos que existem, sem dúvida alguma, e conseguir encontrar coisas positivas, aprendizado e acontecimento, você está
indo no caminho da aceitação e do crescimento e de uma nova consciência, talvez. Eli, pegando o exemplo do Roberto, só para a gente caminhar para o encerramento aqui, que nós já estamos chegando nos nossos 20 minutos, o que você pode falar para as pessoas que entenderam, e aí eu vou falar assim, olha, eu estava treinando para jogar futebol, o cara me ensinou tudo e de repente me colocaram para nadar. Todo aquele treinamento que eu tinha agora não serve para nada, eu vou ter que me adaptar julgando, né? Ou então eu estava treinando futebol e me botaram numa quadra de vôlei. E aí como é que eu uso essas habilidades que eram de uma outra coisa para este momento que é completamente diferente? Eu vou meio que finalizar. Talvez não responda diretamente a sua pergunta, mas é uma historinha chinesa que o mestre chinês, agricultor, ele tinha um cavalo selvagem, ajudava ele pra caramba o que ele fazia lá na plantação dele. Um dia esse cavalo fugiu. Aí chegaram todos os vizinhos, ai, coitado, deve estar muito triste, seu cavalo fugiu. Ele só respondeu, talvez. Passou uns dias, o cavalo dele voltou e trouxe mais 7 cavalos selvagens que ia ajudar ele demais naquela lavoura. Os vizinhos vieram e falaram, nossa, você é uma pessoa de forte, seus cavalos fugiu, mas trouxe mais 7, você vai ter muito sucesso, vai ter isso maravilhoso. Ele, talvez. Aí um dos filhos dele foi adestrar um dos cavalos selvagens novos que tinha aparecido, estava no cavalo, montando no cavalo, caiu e quebrou uma perna. Vieram todos os vizinhos de novo, ficaram, nossa, que chato, seu vizinho, seu filho primogênito, que ia te ajudar na sua vida, agora com essa perna quebrada, não vai dar mais nada na sua vida, que triste. Talvez. Houve uma guerra ali perto, vieram recrutar todo mundo para soldado para ir para a guerra, chegaram no filho dele, viram que estava com a perna quebrada, não levaram para a guerra. Aí falaram, nossa, que sorte que você tem, já que seu filho está com a perna quebrada. Então, essa historinha que eu vou deixar, simplesmente o mestre chinês foi aceitando a vida como a vida vinha e foi vivendo a vida como ela tinha que ser vivida. Às vezes a gente acha que tem o controle sobre tudo e, de repente, o controle não está tão na nossa mão. Né? O que parece ser tão desagradável, perder o dom, perder tudo que treinou, ter que fazer, será que é mesmo tudo de ruim? Quem vai responder isso? A própria vida, né? Roberto, última mensagem neste momento que a Lili trouxe chinês de Zeca Pagodinho aí para a gente, né? Essa história é muito legal, mostra a relatividade das coisas, né? A impermanência e a relatividade. O que acontece é que a vida ela é uma própria de movimento e transformação. A vida é igual a movimento e transformação. Só há uma forma de você saber que algo está vivo, é quando algo tem movimento e transformação. Os planetas, quando foram estudados, pela primeira vez, vocês queriam saber se havia vida ou não, eles não conseguiam ir até lá, e a forma deles descobrirem, se você ler um pouco de astronomia, que eu sou leigo, mas fui me aventurar a ler um pouquinho, eu descobri que eles perceberam que os sinais que vinham daqueles planetas mudavam. Então, alguma coisa naquele planeta, naquela atmosfera, eles estavam mudando. Significava que aquele planeta tinha mais chance de ter vida. Porque vida é movimento e transformação. Se a vida é movimento e transformação, isso quer dizer que ela pode mudar a qualquer momento e pode mudar de qualquer jeito. Por isso, nós precisamos, nesses momentos, aceitar a transformação, aceitar que houve uma mudança e fluir com a vida. Não querer fazer, como alguém já disse um dia, construir sua casa sobre a areia, né? Porque a vida é como uma areia, ela é muito movediça. Então, nós não temos como fazer isso. Então, às vezes, mesmo contrariados, e eu fico muitas vezes contrariado, mesmo insatisfeitos, e eu fico algumas vezes insatisfeito, mas mesmo assim, todos nós podemos nos adaptar, podemos tirar um aprendizado, podemos crescer
com esse movimento de transformação que é peculiar à vida, mas tudo começa com uma coisa: a aceitação. Aceitar não é gostar, mas é o primeiro passo para nós sairmos do sofrimento em direção ao aprendizado. Obrigado, Lili. Obrigado, Roberto. Ficamos, então, com isso de aceitar que a gente controla muito menos do que a gente gostaria nessa vida. É verdade, com certeza. Obrigado. E, mais uma vez, foi uma grande aula para mim. Obrigado. Um abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau.